Boa noite. Hoje o Mimico Quitlam Society está recebendo o companheiro Cassiano Rodrigues, da Casa Espírita Casa do Caminho, em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Ele irá trazer para nós a exposição do tema A Bênção da Gratidão. A companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do Pão Nosso. Número 74. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, de Coríntios. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, que possamos respirar fundo, respirar, acalmar os pensamentos e estarmos aqui presentes verdadeiramente, de corpo e de espírito, para ouvir boas palavras, que ao contrário dessa mensagem, são as palavras que nós devemos nos dedicar, como a gratidão, como o amor, a fraternidade. E como um outro irmão disse em outra palestra, como nós fazemos para substituir todos esses maus hábitos que nós temos e levamos conosco por vidas, a partir do exercício de novos hábitos. Então, que possamos sempre lembrar dessa pequena ferramenta que temos para continuarmos caminhando em frente e evoluindo e seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, tentando sempre colocar em nossas palavras o que há de melhor dentro de nós. E lembrando sempre também de agradecermos a todo momento pelas bênçãos e pelos desafios. Que o palestrante de hoje tenha a palavra fácil, em que suas palavras e conhecimentos entrem nas nossas mentes
nos nossos corações, que possamos agir a partir delas. Que assim seja. Com você, Cassiano. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Aline. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que estão presencialmente aí em Meimei Coquitlam Society. Estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos unindo nossos corações e nossas mentes em torno das palavras de vida eterna. Como disse Pedro a Jesus, que só ele tinha essas palavras. E nós aqui estamos por causa desse mestre, que foi inexcedível em termos de ensinamentos para todos nós. E todos aqueles que o seguiram e exemplificaram o amor pela sua palavra, seus ensinamentos e sua vida, também permanecem conosco nesses mesmos sentidos. E nós vamos hoje falar sobre a bênção da gratidão. E vamos ver que em diversas passagens do Evangelho, principalmente nos seguidores de Jesus, especialmente nas cartas de Paulo, vamos perceber a presença da gratidão de alguma forma. Mais especificamente, pegamos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que ele simplesmente exorta a comunidade de Colossos para serem agradecidos. E quando a gente vê que ele faz essa exortação, nós pensamos, por que devemos ser agradecidos? Qual é o motivo principal que deve nos mover para fazermos o agradecimento? E o que significa agradecer? Devemos primeiramente tirar a lição exata do que significaria gratidão. Gratidão é uma palavra que vem do latim gratia, que pode significar graça, simplesmente, ou gratus, também em latim, que pode significar agradável. Então, gratidão para nós poderia ser um reconhecimento agradável por tudo quanto nós recebemos, ou que é concedido para cada um de nós. E geralmente usamos esse termo neste sentido. Neste sentido comum, nós percebemos que existe, dentro do sentido literal, que existe uma tendência de estarmos sempre retribuindo aquilo que nos foi dado. Mas Paulo aqui, quando coloca aos colossenses para serem agradecidos, certamente não estava os exortando para fazerem isso devido à sua presença, devido aos ensinamentos que ele passou, devido àquilo que foi construído a partir dele, não necessariamente. O agradecimento aqui que ele coloca é em relação àquilo que o Evangelho fazia na vida de cada um dos habitantes daquela cidade. E hoje podemos perceber que não temos mais como fazer uma retribuição do que o Evangelho faz por nós. Então, nesse sentido comum que encontramos o termo gratidão, o Evangelho nunca será alcançado. Tanto que nós precisamos de colocar que esta forma de fazermos o reconhecimento, de retribuir, de fazermos essa troca de favores, é uma condição imatura da psicologia humana. Coloca-nos Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, que a imaturidade emocional leva-nos a uma condição de gratidão na forma de uma retribuição pelos favores ou pelos bens que recebemos, sendo uma forma de devolução daquilo que hoje possuímos conosco. Mas, se pensarmos em termos daquilo tudo que vem externamente para nós e que não necessariamente é uma forma material de se concretizar em termos de dádivas, como podemos fazer uma retribuição? Como podemos retribuir, por exemplo, o sol que nasce todo dia para nós, trazendo vitalidade, trazendo vida? Como podemos retribuir a chuva que cai,
molhando o solo e trazendo agora a fertilização, o crescimento das plantas. E, novamente, como poderíamos fazer a retribuição do ar que respiramos, do corpo perfeito que possuímos ao nascer? Como podemos retribuir as oportunidades benditas de crescimento? Em todos os sentidos, isso seria possível ao pé da letra do que chamamos gratidão? Evidentemente que não. Assim, precisamos de ir mais a fundo a respeito do que seria verdadeiramente receber a bênção do sentimento de gratidão dentro de nós. E, novamente, quem nos ajuda é Dona Joana de Ângeles, quando diz que, quando estivermos maduros emocionalmente, gratidão vai ser um sentimento em que vamos nos colocar envolvidos com uma emoção lúcida e consciente da realidade existencial. A realidade existencial, meus amigos, não é necessariamente aquilo que estamos hoje tendo como palpável ao nosso redor. Não é necessariamente a condição socioeconômica, a condição de família que nós temos, a condição empregatícia, não necessariamente nesta condição. Nós vamos ter que pensar agora na realidade existencial enquanto espíritos imortais. E nesse sentido, nos perguntemos, meus irmãos, como estamos em nossa realidade existencial? Estamos, de certa forma, recebendo dela todas as graças necessárias? Ou melhor, estamos reconhecendo essas graças que aparecem em nossas vidas? Essas que acabamos de falar e tantas outras que não relacionamos aqui, como o ar, como a saúde, como o corpo, como o sol, a chuva, enfim. Todos esses fatores que nós não podemos controlar e nem comandar, e muito menos pagar por eles. Portanto, meus amigos, essa realidade existencial do espírito mortal é algo que ainda precisamos de nos apossar em consciência para percebermos o quanto a realidade nos traz de sentimento de gratidão. Mas Dona Joana não para por aí. Ela diz que não somente nisto nós estaremos envolvidos pelo sentimento verdadeiro de gratidão, mas também naquilo que gostaríamos de alcançar, de conseguir. Vejam bem, nós teríamos que agora sentirmos a gratidão, sentimos a forma de receber as graças por aquilo que ainda não conseguimos. E vejamos que aqui é sempre para nós, espíritos encarnados. E o que nós não conseguimos enquanto espíritos encarnados? Muitas vezes são as diversas condições de virtudes. A paciência, a benevolência, a indulgência, a vontade de perdoar cada vez mais forte, todas essas virtudes que permeiam a nossa aspiração para um mundo melhor, dentro de nós mesmos, hoje ainda são coisas que devem ser alcançadas, devem ser conseguidas por nós, devem ser buscadas por nós, em plenitude, porque podemos ter momentos, sim, de gratidão nisso, mas não necessariamente o tempo todo. Então, isso é um outro passo para entendermos que vamos, no futuro, sermos gratos por aquilo que vamos fazer a partir de agora. E, além disso, daquilo que não se é ainda emocionalmente, também devemos ser gratos. Ainda sou irado, ainda sou introvertido, ainda tenho minhas dificuldades de relacionamento, ainda sou muito tímido, ainda sou dessa forma. Sejamos gratos por essas dificuldades emocionais. Porque isso, para nós, não é necessariamente uma prova, não é um sofrimento, é verdadeiramente uma experiência que nós, enquanto espíritos, precisamos ainda adquirir. Precisamos de passar por ela para curtir algum aprendizado. E a partir desse aprendizado, galgarmos outros focos na nossa evolução. Então, o nosso problema, diante dessas duas perspectivas bastante diferentes
de gratidão, em que uma representa a retribuição propriamente dita e a outra aquilo que nós deveríamos fazer de esforço para levarmos de volta à obra da criação o que hoje ainda não temos condições de oferecer. É a forma como nós verificamos como sendo o problema. Tanto que Emmanuel comenta para nós, no capítulo 163 do livro Pão Nosso, do mesmo que foi lido no início, que o principal erro ou dificuldade nossa é encontrarmos-nos com uma costumeira disposição para ministrar essas graças que recebemos. Quanto que a gente se esforça hoje para fazer com que as graças que recebemos sejam ministradas, sejam levadas a quantas mais pessoas possíveis. Hoje, talvez os esforços sejam mínimos. Talvez estamos esperando receber primeiro as graças verdadeiramente, para depois devolvê-las. E ainda trabalhamos no velho hábito da retribuição. Mas aqui Emmanuel deixa claro para nós que ele está falando do sentido de ir ao encontro de outros para levar as graças que nem sequer sabemos se recebemos. Isto já é diferenciado, já é uma postura ativa e não reativa. Na postura reativa de retribuição, eu recebo para então agradecer. Na postura ativa, eu busco levar a graça sem esperar que algo venha em meu encontro. Nesse sentido, meus amigos, a gratidão aproxima-se bastante do que nós temos como sendo a caridade. Este movimento de reconhecer-se como participante da criação, levando vida aos outros, é que nos transforma verdadeiramente em seres gratulados. Mas por que não fazemos isso ainda? Entramos então na passagem de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 a 19, em que ele relata que havia uma necessidade de Jesus se encaminhar para Jerusalém junto com seus apóstolos. E ele passava pela Samaria, que ficava entre a Judéia, onde estava Jerusalém, e a Galiléia. Era o caminho que era mais difícil para os judeus, não porque era cheio de obstáculos físicos, mas ali os obstáculos eram obstáculos morais. Porque no meio da Judéia, entre Judéia e Galiléia, a Samaria era um ambiente hostil, porque os samaritanos, para os judeus, eram estrangeiros, eram pessoas que estavam em rixa ideológica, religiosa com a população judaica. Então, para os galileus, judeus, passar pela Samaria era algo complicadíssimo. Mas Jesus resolveu passar. Foi por lá e em determinada cidade, diz-nos o evangelista, que 10 leprosos gritaram ele de longe, reconhecendo nele aquele que estava curando as pessoas. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, voltando-se para eles à distância, disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E quando todos eles se voltaram e se encaminharam para os sacerdotes, perceberam que ao longo do caminho começaram a ter as suas chagas todas curadas, suas feridas começaram a se fechar, suas peles começaram a ter a tonalidade normal e a hanseníase estava desaparecendo pouco a pouco de suas vidas. Mas eis que um dentre eles volta-se, vai de encontro a Jesus, prostra-se diante dele e, a partir daquele instante, rende graças a Deus pelas bênçãos concedidas. Vejam a performance que se dá. E aí entra o comentário do evangelista, que dizia assim: quando este homem agradeceu-lhe, ele mostrou-se plenamente
e viu-se pelas suas vestes, pela maneira como se apresentava, que era um samaritano. E então, tomando a palavra, diz Lucas, Jesus disse: os dez leprosos não ficaram purificados? Pois onde estão os outros 9? O que aconteceu com eles? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E em seguida disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Vejam que Jesus deixa claro na mensagem que a resposta que ele precisava daqueles homens era da glorificação do Pai. Era a maneira mais simples, mínima possível para que a gratidão fosse extraída daqueles seres, que agora estavam tendo uma nova chance de mostrar-se, não somente diante dos sacerdotes, mas diante deles mesmos e de todo o povo, para exortarem a glória divina. Era a maneira mais próxima que poderíamos fazer e que podemos fazer hoje para mostrar que Deus é o bendito Pai que nos abençoa a todo instante com suas graças. Só que esses benefícios que Jesus concedeu, só um deles foi capaz de fazer o reconhecimento devido. Não que ele necessitava disso. Vejam bem, ele era um samaritano. E diante dessa posição de samaritano, ele não devia nenhum favor ideológico, religioso a Jesus, sendo que Jesus era um judeu. Então, o samaritano, neste caso, não somente rendeu glórias a Deus, ele venceu as barreiras íntimas de orgulho de raça, de egoísmo pessoal, em função da relação que estabeleceu com o judeu no momento de sua purificação. Este esforço que o samaritano fez é o que muitas vezes nós, no dia de hoje, não realizamos dentro de nós. Este talvez seja o problema dos ingratos que somos. Não saímos do nosso orgulho de raça, não saímos do nosso egoísmo, do nosso amor próprio e rendemos graças a Deus. Muitas vezes falamos de uma forma muito automática. Como você está? Estou bem, graças a Deus. O que aconteceu com você? Aconteceu isso, graças a Deus. Mas será que realmente nessa expressão estamos colocando todo o nosso sentimento de gratidão? Será que estamos colocando ali todos os valores de exaltar-nos a glória do Pai para aquilo que aconteceu conosco? Sejamos francos, porque na verdade, quando acontece um problema em nossas existências, seja ele qual for, geralmente nós não rendemos graças a Deus. E aí, nesses desafios, dificuldades e dores que passamos, é que poderíamos tirar realmente aquilo que seria a graça do Pai para conosco. Porque não é nesse sentido que seremos masoquistas, não estamos querendo colocar isso de forma alguma, mas a experiência dolorida na carne com sacrifícios e dores é que nos fazem realmente fortificar a nossa ligação com o mais alto na busca do ilimitado, sendo seres limitados que somos nos nossos esforços, nas nossas soluções para os nossos problemas. Então, quando nós não encontramos mais uma saída, onde a experiência da dor vai nos trazer um aguilhão forte para treinamento, nós poderíamos dizer: graças te dou, meu Pai, porque estou agora sendo experimentado por essas dificuldades, para que eu possa sair melhor. Então, nessa condição que estamos hoje, vejam só, temos a pandemia conosco. E graças deveríamos dar a Deus pela oportunidade bendita de, ao mesmo tempo, refazermos o nosso campo íntimo, também refazermos os nossos laços sociais, os nossos laços afetivos, olharmos uns para com os outros e percebermos que, mesmo à distância, unimos os nossos corações em fraternidade universal contra uma guerra íntima que vivemos.
Não é a guerra com o vírus, mas é a guerra dos conflitos pessoais. O vírus, a pandemia, é só o reflexo externo daquilo que vivemos interiormente. Então, meus amigos, diante dessa condição, desse problema, o que devemos fazer é começarmos a verificar como que a nossa vida se dá, como que ela se mostra para nós e trazer para ela um novo sentido existencial. Jung já dizia isso na sua psicologia humanista, de que o principal objetivo da vida não é trazer a felicidade para o indivíduo, mas sim um sentido, um significado. E isso está casado perfeitamente com a gratidão, que traz para todas as coisas que realizamos na vida e que experienciamos, sejam boas ou más, algo de graça divina, que nos testam muitas vezes, mas que nos trazem benefícios também. Rendamos esse tipo de glória ao Pai, sabendo que nas piores dores aparecem as oportunidades de crescimento. E para encerrarmos, nós temos aqui uma história, dentro também do livro Psicologia da Gratidão, em que Joana nos relata que havia, na cidade de Londres, no passado, um belo circo animado que fazia muito sucesso e que passava uma temporada longa na cidade. Este circo era um circo muito famoso e que havia lá um elefantinho gracioso que andava de um lado para o outro, chamava Bozo, e fazia a alegria de crianças, adultos, idosos, de todas as idades. Mas, em determinado espetáculo específico, Bozo ficou meio que estranho e, ao atacar o seu treinador, quase o matou. E isso causou uma polvorosa em toda a cidade, de forma que as autoridades locais não tiveram dúvida em pedir ao dono do circo para fazer então o sacrifício do animal, já que ele se apresentava como sendo uma ameaça para a sociedade. O dono do circo, não tendo outra alternativa, mas tentando tirar o melhor proveito da situação, do investimento que teve naquele animal, resolveu fazer um último grande espetáculo num sábado, em que Bozo seria sacrificado na frente de toda a plateia. E aqueles que se apresentavam indiferentes, desuniformes diante da gratidão e muito menos da misericórdia, foram assistir o espetáculo hediondo. E lá estava Bozo, preso numa jaula circular, cercado de homens uniformizados, prontos para adentrarem a jaula e sacrificarem o animal. E diante da plateia, eis que o dono do circo anuncia um momento crucial do espetáculo. Mas um outro homem bate-lhe nos ombros e diz para ele: eu poderia ajudar a salvar este animal. Vejo que ele está sofrendo. E se me permitires, eu irei ajudar. E o homem do dono do circo assustou, mas falou: mas como? Você vai fazer o quê? Deixa eu entrar na jaula, que eu possa conversar um pouco com o animal e acalmá-lo. E ele vai retornar à condição anterior. Mas eu não posso fazer isso, eu não tenho outra alternativa. Eu não posso deixar que você entre lá, ele vai te matar. E aí o homenzinho, franzino, baixo, e falou com ele: pensando já nisso, nessa sua resposta, eu trouxe aqui já um documento em que eu me autorizo a entrar na jaula, arcando com todas as dificuldades e sofrimentos que eu tiver lá dentro. E o homem do circo olhou de relance o documento e deixou. Tudo bem, vai ser assim. E a plateia, empolvorosa, ficou estarrecida com aquele instante temeroso, porque todo o público estava ansioso para talvez ver a morte de um homem. Mas o homem entrou. E Bozo, meio que esgazeado, ainda agitado, começou a preparar-se para dar o bote. Mas num primeiro instante ele estacou, porque ouviu o homem falando baixinho, uma música bem calma. Parecia mais alguma coisa na forma de um mantra. E o homem foi cantando e foi se aproximando, e Bozo foi ficando mais calmo. Voltou o olhar fraterno, tranquilo que ele tinha de antes.
e começou a balançar-se como fazia, e o homem tocou no animal e rodeou toda a jaula com ele. E Bozo voltou à normalidade. A plateia, estarrecida, bateu palmas frenemente, e o homem saiu da jaula. O dono do circo ia apertar-lhe a mão, mas ele fez de conta que nem o viu. Mas, num relance, voltou-se para trás e disse para o dono do circo: Bozo não é um elefante mau. Ele estava apenas com saudades do Hindustani, que era a língua de origem em que ele foi adestrado na Índia. E agora ele está aí, disposto a recomeçar. E o dono do circo, assustado com aquela situação, olhou novamente o documento e percebeu que ali estava escrito na assinatura Rudyard Kipling, que era um famoso tratador e conhecido por seus dotes com os animais. Escreveu vários livros sobre eles, a forma como deveria tratá-los e a maneira como deveria amá-los. Eis aí a forma de gratidão que os dois principais personagens foram capazes de oferecer um ao outro. Rudyard Kipling deu uma nova oportunidade de vida a Bozo. E Bozo agradeceu-lhe, não somente ficando calmo, mas trazendo a Rudyard o respeito pela sua benevolência para com o animal. Eis aí o convite que temos da bênção da gratidão, meus amigos, e que possamos, juntos com Jesus, sempre lembrarmos de sermos agradecidos. Muito obrigado, gratidão e muita paz a todos. E agora, meus amigos, se não me engano, temos que fazer a prece de encerramento dessa primeira parte, dessa palestra, desse estudo. E vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, dizendo-lhes: estamos aqui, Senhor Jesus, em corações unidos, atravessando distâncias e buscando em seu colo fraterno o afago necessário para as nossas almas ainda doloridas, pelas dificuldades e sofrimentos que passamos, Senhor, pelas experiências árduas que não soubemos compreender, por tantas vezes ainda estarmos revoltados, distantes dos benefícios do alto. Senhor Jesus, agradecemos aqui, de coração, não apenas na forma de retribuição, mas principalmente por nos colocarmos dispostos para os serviços que venham a acontecer em nossas vidas, para os testemunhos, para as dores, mas também para os momentos de alegria, em que reencontraremos os nossos caminhos a Deus, nosso Pai. Somos hoje os filhos pródigos, os filhos do Calvário, aqueles que se encontram aflitos, esperando muitas vezes pela consolação, mas não de forma passiva. Aqui estendendo os nossos braços não apenas para receber, mas principalmente para nos doar em direção aos outros, colocamo-nos, Mestre, como instrumentos de sua seara, limitados, imperfeitos, mas conscientes das responsabilidades. E, portanto, Senhor, inspira-nos bem, nos aproveite em todos os recursos, permita que os nossos braços sejam seus, que as nossas pernas andem para o seu caminho e as nossas mentes sempre trilhem o amor que você nos exorta. Porque estamos aqui dispostos a seguir-te, Senhor, e a seguir neste mundo de provas e expiações para um mundo por vindouro de regeneração e de amor. Aqui agradecemos, Mestre, e nos colocamos mais uma vez com as suas bênçãos à disposição para o serviço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.